Meus amigos da Super Vale, grande abraço. O futebol, sem dúvidas, é a grande paixão nacional. E em Crateús não é diferente. Quem não lembra no final da década de 70 e na década de 80 dos grandes clássicos entre Petróleo e São Vicente? Era impressionante a expectativa que aqueles times causavam aos torcedores nos dias que antecediam aos clássicos. O trabalho incansável do rádio, a movimentação em torno dos clássicos, os comentários, tudo isso levava ao estádio uma grande multidão. Torcedores vinham do interior que se juntavam aos da cidade e também dos municípios vizinhos. Detalhe, os torcedores do São Vicente sempre ocupavam as arquibancadas ao lado das cabines de rádio e os torcedores do Petróleo o lado oposto. O clássico Petróleo e São Vicente marcou tanto que houve um jogo que o Louro da Cruz reuniu as diretorias dos dois times e comprou antecipadamente a renda, assinando um contrato garantindo que o valor do ingresso não seria alterado. O nosso convidado de hoje é José Ayrton Barros do Carmo. Bom, ele já se apresentou. Certamente por esse nome poucas pessoas sabem de quem estou falando. Mas se disser Pirrita ou Pirritinha, certamente os torcedores lembrarão com carinho desse excepcional ponta-direita do São Vicente. O Pirrita nasceu mesmo em Ipaporanga, chegou em Crateús em 1977 para estudar. À época, tinha apenas 18 anos. A paixão por Crateús nascia ali. No ano seguinte, ingressou no São Vicente vestindo a camisa 7. Atualmente, o microempresário no setor de transportes, José Ayrton, mora em Brasília desde 1986. Mas, voltando ao passado, Pirrita fala como tudo começou. Olha, eu já vim de Ipaporanga, eu já jogava muita bola lá naqueles subúrbios lá, né? E o Zé Bezerra teve informação, né? Ele me convidou para jogar no São Vicente, naquela época no Cruzeiro, naquele campo de terra, né? Aí depois foi que ele foi pro estádio, né? Aí já foi despontando, né? Como um ponteiro direito, assim, naquela época de ponteiro direito, já fui despontando como um velocista, né? O que representava para você e para Crateús aquelas disputas envolvendo Petróleo e São Vicente? Foi um marco ali do futebol de Crateús, né? Estádio lotado, aquela rivalidade, aquele povo do interior, vinha todo mundo assistir futebol. Para mim ali ficou marcado ali, né? Quer dizer, o Petróleo do saudoso Marcelo e o São Vicente do Zé Bezerra, né? Isso. Eu agradeço muito o Zé Bezerra, o Dr. José Almir, né? Quantos títulos você ganhou pelo São Vicente, lembra? Foram 3 títulos. Qual o mais importante? O mais importante foi o primeiro, né? Que foi contra o Rodoviário. E teve uns 2 contra o Petróleo, né, nas finais lá. Os times que faziam parte daquele campeonato naquela época, além do Petróleo e São Vicente, quais eram esses times, hein, Pirrita? Tinha o Cidade Nova, né, do nosso saudoso Zé Romar. Tinha o time do Paulão, Comercial, Ponte Preta, né. Na tua opinião, qual foi a melhor formação, qual foi o melhor time que o São Vicente conseguiu formar? Olha, o São Vicente tinha uns atletas excelentes, né. Eu posso citar aqui o Zé Ivan, né, o Zé Maria, o Lacuxia, o Chico Calunga, Adécio, o saudoso Marconi, o Almir. A gente tinha um time muito bom na época. Você chegou a ser convidado para jogar no Petróleo? Cheguei, eu tive vários convites, mas aí o único time que eu joguei mesmo foi no São Vicente. Tivemos alguns jogadores, né, que atuaram no São Vicente e depois foram para o Petróleo, o caso do João Lacuxia, o próprio goleiro Gilberto, o Chico Calunga. Você lembra de mais algum nome? O Zé Ivan também jogou no Petróleo, né? O que representavam esses jogadores, o Zé Ivan e o João Lacuxia? Nossa, eles são excelentes jogadores, tem potencial. O Zé Ivan mesmo jogou em clubes profissionais, no motoclube, né? Ele foi até convidado para. Acho que ele teve até na Ponte Preta, Guarani de Sobral. Guarani de Sobral, né? Sampaio Correia. Eles estiveram em Sampaio Correia. O Zé Maria também foi um excelente meio de campo ali também. Distribuía a bola lá pra gente lá, que era aquele tempo ponteiro nato mesmo, né? Que a gente ia na linha de fundo e só cruzava pros centroavantes fazer os gols, né? Na época que você jogava, evidentemente, o futebol que você apresentava, você tinha todas as qualidades para atuar em grandes centros,
Você em algum momento foi cogitado para jogar em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre? Uma vez o treinador lá me destacou como um dos melhores lá da seleção de Crateús. Ele estava treinando no Ceará e ele me destacou, ele me cogitou na época, né? Só que eu fui para Fortaleza lá, fiquei jogando lá em clube de subúrbio, né? O Rei de Santana, no Mila. E aí fiquei estudando mesmo e eu acho que eu perdi a oportunidade de treinar nesses times, assim, de ingressar nesses times. Você era um jogador muito veloz. Qual foi aquele lateral que conseguiu te neutralizar? Era missão difícil, mas você lembra? Nossa, tinha o lateral do Petróleo, né? É Desci o nome dele, Desci. O pessoal apelidava a gente de dois João Teimoso, porque nenhum caía. Só botava a mão no chão e aí a briga era feia. Ele era muito bom. Boas lembranças, né, Pirrita? Muito boa lembrança. A gente sente muita saudade daquela época, né, tudo. E eu me sinto, assim, privilegiado de ter participado daquele auge do futebol crateuense. A gente não pode deixar de falar do futebol crateuense, não tocar em um nome que eu acho que vai ficar para a história da cidade. Chama-se João Calunga. Só para que os ouvintes possam ter ideia quem foi o João Calunga, o seu João usava 2 moletas e tinha um time chamado Botafogo da Ilha, Botafogo do João Calunga. E ele, com muita luta, com muita dificuldade, ele conseguiu formar grandes homens, grandes cidadãos. Eu, particularmente, joguei no time do Botafogo. Aliás, para jogar no Botafogo tinha que estudar. O que representou João Calunga para você, hein, Pirrita? Nossa, o João Calunga foi um baluarte ali no futebol, né? Ele era uma pessoa, né, como você falou, deficiente, mas ele tinha aquela vontade de crescer o atleta, né? Inclusive o meu irmão, o Marcelo, jogou. Eu não cheguei a jogar no Botafogo, João Calunga, mas o Marcelo, meu irmão, jogou e ele mesmo chegou a falar, disse que ele era uma pessoa, né, que levava a pessoa para frente mesmo. Você sabia que o Conegunde Soares, da Super Vale, jogou no São Vicente? Não sabia. Não sabia? Não sabia. Pois é, o Conegundes foi 4º zagueiro em 1969, jogando pelo São Vicente. Pois é, rapaz, que bom. Meu amigo esteve aqui na festa do Moacir, né, estivemos conversando. Fiquei muito feliz com a presença dele. Pois é, para você ter ideia, em 69, olha só a formação da equipe do São Vicente. Nicolau, Cotiaba, Antônio Soldado, Zezinho, Mano Rim e esquerdinha. Zé Basílio, Luiz Lopes, Zé Pudim e Lauro Badulaco. Conegunde Soares e Chico Alves. Quer dizer, essa era a formação da equipe do São Vicente em 1969. Pirritinha, hoje os veteranos se reúnem em Crateús para aquela famosa pelada no estádio Jumelão. Lá você encontra o João Lacuxia, que continua garoto. O tempo não passou para o João Lacuxia, né? O Zé Ivan, Zé Maria, o ex-goleiro Mendengo e outros. O Zagalo também. Quando você vai a Crateús, ainda ensaia uma batidinha de bola com essa turma toda aí? Sempre quando eu vou em Crateús, eu vou lá para prestigiá-los, lá, a gente bate um rachinha, né? E é importante demais ali, eles ter preservado aqueles racha dos veteranos lá. Matar a saudade. Matar na saudade. Vocês conseguem falar daqueles bons tempos de Petróleo e São Vicente? Nossa, toda vez que a gente se encontra, a gente relembra lá os momentos, né? Fica falando dos jogos, né? Quando você vai a Crateús, as pessoas lembram assim, aquele é o Pirritinha que jogou no São Vicente, um veloz ponteiro direito. As pessoas ainda comentam, Pirritinha? Comentam sim, né? Comentam muito, onde a gente chega, eles lembram da gente, ficam conversando, falando, né, dos clássicos, São Vicente Petróleo. Eu acho que a gente fica muito elogiado com isso. Como é que você vê a ascensão, ou seja, a subida do futebol crateuense para a primeira divisão do Campeonato Cearense? Nossa, isso foi muito importante, né, para o futebol de Crateús. Né? Eu fiquei muito feliz com a ida da seleção de Crateús para a primeira divisão. Né? Pirritinha certamente deve passar um filme na sua cabeça depois da subida do futebol crateuense para a primeira divisão. Ou seja, o quanto vocês contribuíram, né? Com certeza, né? Nós participávamos na época de Copa Zona Norte, Intermunicipal, né? Mas nunca tinha chegado assim, cogitar para ir para a primeira divisão do Campeonato Cearense. 100 anos de Crateús. O que representa para você? Deixe a sua mensagem aos crateuenses, às pessoas ligadas ao esporte. A gente só tem a agradecer, né, ao povo de Crateús pelo centenário, né?
E eu me sinto assim privilegiado de ter participado, dando contribuição na área do esporte, né? E desejo tudo de bom para o povo de Crateús. Edmar, eu quero aproveitar e agradecer a você por ter me convidado aqui para participar desse bate-papo aqui do centenário de Crateús. E aproveitar também e agradecer ao José Bezerra, ao Zé Almir, aos nossos amigos Lacuxia, Zé Maria, Zé Ivan, que fizeram parte da história lá do futebol de Crateús. Eu também quero agradecer aquele povo do interior que aos domingos, naqueles clássicos, saiu cedo de casa, lotava aquelas caravanas, né? Eu quero deixar um abraço para o Cunegundes e o Marcelo Chaves. O rádio teve um papel importante nas grandes coberturas de Petróleo e São Vicente. Teve um repórter de campo que, atuando pela Supervale, vivenciou tudo isso. Mundinho Basílio, hoje comerciante aqui em Brasília, fala da emoção dos confrontos Petróleo e São Vicente e o que foi o jogador Pirritinha. Edmar, eu peguei o auge do nosso futebol em Crateús nos anos 80. Petróleo e São Vicente, com 15 dias a torcida já começava a se agitar. Para você ter uma ideia, vinha o presidente da Federação Cearense de Futebol para ver o clássico Petróleo e São Vicente. E era amador, não era profissional como é hoje o Crateús Esporte Clube. Era amador. E ele dizia, gente, por que vocês não reúnem a imprensa, o comércio, veio com o município para levar esse time à primeira divisão? Olha, eu venho porque o clássico Rei Fortaleza e Ceará, eu não vejo o que eu vejo as torcidas aqui. Você tem uma ideia, o clássico no domingo, segunda-feira, a galera já começava a me dar a relação dos carros onde passavam no interior. E vinha um torcedor, quando dava meio-dia, já tinha 2.000 torcedores no estádio para ver a antes-preliminar, preliminar e aguardar a principal, que começava às 5 da tarde. O Zé Ayrton, ponta direita, camisa 7, o popular Pirritinha, eu posso falar com muita precisão. Era um ponteiro veloz, arisco. Ele adiantasse a bola na frente, não tinha quem tomasse não. Eu lhe digo porque... Mas foi um dos melhores ponteiros direitos que eu vi na minha cidade de Crateús. Não dos crateuenses, jogando naquela praça de esporte lá no nosso estádio municipal. Pirritinha hoje, rapaz, era titular em qualquer um clube de grande centro, fosse Sul, Sudeste ou Centro-Oeste. Podia pegar ali Cruzeiro ou Atlético Mineiro, qualquer um clube lá do Rio ou de São Paulo mesmo. Pirritinha não decepcionava não, eu lhe digo com toda honestidade. Ainda em relação ao rádio, à época apenas 2 emissoras da cidade cobriam esses grandes jogos. Cunegundes Soares, conhecido como pai da matéria, era o principal narrador da então Rádio Educadora de Crateús. Em 1982, Cunegundes Soares deixa a educadora para trabalhar na Rádio Vale do Rio Poti. Com a saída de Cunegundes, assume as narrações na educadora Odenise Holanda, com comentários de Rodrigues Vale e reportagens de Luiz Siqueira e Paulo Costa. Na Rádio Poti, Cunegundes assume a equipe e convida grandes profissionais, Neurimar Rodrigues e Mundinho Basílio. Depois o reforço de Leonan Leitão e Lyndon Johnson. A minha história no rádio começou na Rádio Poti, quando fui convidado por Cunegundes Soares para ler as notinhas do futebol do interior. Que saudades! Vale lembrar que no dia 13 de setembro de 1982, às 9h10, inaugurava em caráter experimental a Rádio Vale do Rio Poti. A primeira música que tocou foi Festa no Interior, de Elba Ramalho. Crateús, 100 anos de vida, e a Rádio Vale do Rio Poti, escrevendo a sua história. De Brasília, Edmar Soares.